Fala, meus amados irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, o Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Mês de maio, que é o mês da família, e é o mês em que nossa igreja, a ICVV Magé, nós estamos falando especificamente sobre família, amém? Eu preguei ontem, né? Esse vídeo está sendo gravado numa segunda-feira, eu preguei ontem à noite sobre pais e filhos. Preguei sobre uma geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que se fizera a Israel. E isso se deu pelo fato da última geração não assumir para si a responsabilidade de transferir o conhecimento acerca do ser de Deus e as obras que ele realizara em Israel. Por esse motivo, eu tenho sido fustigado a falar sobre a necessidade do culto no lar, sobre a necessidade do culto doméstico. Porque há uma realidade tangente e gritante em muitas famílias em que o esposo é cristão, a esposa não é. A esposa é cristã e o esposo não é. Invariavelmente, o que serve ao Senhor sofre por não ver o seu parceiro, por não ver muitas das vezes os seus filhos servindo ao Senhor. Sabedores da realidade, da seriedade que se dá em não servir ao Senhor. E aí, o homem ou a mulher que serve a Deus sempre convida para ir ao culto, e principalmente nesse mês da família, em que é um culto em que se faz necessário toda a família estar junto na igreja, adorando a Deus, servindo a Deus, ouvindo a palavra de Deus, e por alguns motivos, um ou outro fica sem ali parte da sua família. Então, a necessidade, a urgência do culto no lar é importante porque se o seu familiar não vai à igreja, não vai ao culto, você pode levar o culto até o seu familiar. Então hoje aqui eu vou ensinar como fazer um culto doméstico, como fazer um culto no lar, ok? Mas antes de falar como fazer, porque como fazer, eu vou ser bem rápido, sucinto e rasteiro, mas antes de falar como fazer, eu quero que você entenda a necessidade disso, a urgência disso, como você fará isso, ok, amado? A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então aquele que não tem o cuidado especial, principalmente os da sua família, quem são a família? Esposa, esposo e filhos. Os demais, parentela, amado. Parentela. Quando se constitui o casamento, diz a palavra de Deus, deixará, pois, o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então há uma ruptura. E a partir dali, sua esposa, seu marido e seus filhos, sua prole, que vem logo após, eles ali são a sua família. Os demais são parentela. Amém, amado? Então você precisa, primeiramente, entender a responsabilidade de cuidar dos seus. Se numa casa a esposa é cristã, ela que vai ser essa coluna. Se numa casa o esposo é o cristão, ele vai ser essa coluna. Ok, amado? E sobre as famílias, repousa uma bênção, amado. Repousa uma promessa de bênção sobre a família. A Bíblia diz em Gênesis 12:3 que quando Deus faz promessa a Abraão, diz a palavra de Deus, que Deus abençoa Abraão e diz que em Abraão seria bendita
todas as famílias da terra. Isso inclui a sua, ó glória. Isso inclui a sua família. Isso inclui o seu filho. Isso inclui a sua filha. Isso inclui o seu marido. Isso inclui a sua esposa. O seu esposo é bendito do Senhor. A sua esposa é bendita do Senhor. O seu filho é bendito do Senhor. A sua filha é bendita do Senhor. A sua casa é abençoada pelo Senhor. E nós repreendemos na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo toda maldição sobre a sua casa seja repreendida e anulada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque repousa uma promessa que diz que em Abraão seria bendita todas as famílias da face da terra. Ele está querendo dizer, as famílias que estiverem alicerçadas debaixo da cobertura do sangue de Jesus, firmes em Cristo, elas seriam abençoadas em nome de Jesus. E eu declaro sobre a sua família toda sorte de bênção, amado, para a glória de Deus. O primeiro passo, eu estou aqui com meu velho e bom cafezinho. O primeiro passo para se começar, porque em alguns lares, algum relacionamento em que o esposo não impede a esposa de buscar, de ir para a igreja, de ir para a oração, numa visita, uma vigília, ele não impede, ok? Mas geralmente quando se fala das coisas de Cristo, se há uma barreira, se há uma luta, se levanta uma adversidade, uma contrariedade, ok? Então, para se quebrar todas essas barreiras, o primeiro pilar que nós temos que entender é uma vida de oração robusta. O primeiro passo para se estabelecer na sua casa um culto na sua casa, realizado por você e os seus familiares, é uma vida de oração robusta. E eu não estou falando, amados irmãos, de um dia a hora, outro não. Eu estou falando de uma vida de oração. Estou falando de propósito de oração. Eu estou falando de aliança de oração. Eu estou falando de compromisso com Deus de oração. Uma oração objetiva, focada, centralizada para o estabelecimento desse culto na sua casa. Você vai dobrar o seu joelho e você não vai pedir nada mais, nada menos, quiçá, para que Deus abra a porta da graça para que esse culto aconteça na sua casa e a presença de Deus inunde o seu lar, oh glória. Então, para isso vai ser necessário você fazer uma aliança com Deus, um compromisso com Deus de uma vida de oração. Você pode estabelecer um horário, o horário mais adequado, em que você vai estar mais confortável, vai estar tranquilo, tranquila, para que você possa dobrar o seu joelho e fazer um propósito. Se você quiser jejuar, melhor. Se você quiser unir o jejum e a oração, melhor. Porque há castas de demônio, disse Jesus, que só podem sair, se não por meio da oração e jejum. Se quiser atrelar o jejum com a oração nesse propósito, melhor, meu amado. Mas você precisa entender que essa guerra você só vai vencer de joelhos dobrados. A Bíblia diz em Isaías 65, 24, e será que antes que me clame eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Mateus 7,7 vai falar pra gente, pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre. Então busque a presença de Deus. Clame pela presença de Deus. Clame para Ele quebrante o coração do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, que não quer nada com Jesus, que não quer nada com o Evangelho. Clame, peça, implore, busque. Mateus 21, 22 fala, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Com convicção, com propósito, com objetivo, com fé. Lucas 18:1, Jesus ensina sobre a parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nunca desfalecer. Porque invariavelmente a gente começa no gás, na pressão, na disposição, e vai se passando o tempo, a gente tende a arrefecer um pouquinho. A gente tende a esfriar. A gente tende a diminuir. A gente tende a ficar triste, abatido, frio, murcho, porque a gente não vê
o resultado. A gente não vê o anseio do nosso coração sendo estabelecido, mas Jesus, ele nos exorta a orar sempre e nunca desfalecer. Ok? Efésios 6,18 fala: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, há-se necessário, a necessidade de ter uma vida superlativa de oração, uma vida profunda de oração, uma vida robusta de oração. Salmo 63:1 fala: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada onde não há água. Fala de uma necessidade da presença de Deus. Quando ele diz aqui de madrugada te buscarei, não significa madrugada em si. Está falando do anseio e a necessidade da presença, da prioridade da presença. Ele está falando que ele deixa o descanso do corpo para buscar o descanso do espírito. E isso por meio da oração. Os apóstolos falaram em Atos 6:4, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles iriam perseverar em quê? Na oração e no ministério da palavra. 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar. Sem cessar, amado. Nós precisamos ser como Jacó, lutar com Deus até que o Senhor nos abençoe, ainda que seja necessário o Senhor nos tocar e mudar o nosso nome, mudar a nossa forma de andar, nós sairemos com a bênção do Senhor. E ainda que o Senhor tenha que mudar o nosso nome e mudar a nossa forma de andar, o nosso comportamento, a nossa postura, mas faz-se necessário para que a bênção do Senhor repouse sobre nós. Nós precisamos ser como Daniel, um homem que orava 3 vezes por dia. Então, o primeiro passo para estabelecer o culto no lar é uma vida de oração robusta, ok? O segundo ponto, entender essa responsabilidade. Entender a responsabilidade do ensino. Entendeu, meus amados? Então, a responsabilidade do ensino bíblico, ela não é do pastor, ela não é do diácono, ela não é do obreiro, ela não é da irmã de oração, ela não é da escola bíblica dominical. Todas essas ferramentas são importantes e úteis. Porém, elas não devem ser a primazia. A primazia do ensino deve partir dos pais. E quando eu digo pais, digo, se o homem é o cristão, a responsabilidade é dele. Se a esposa é a cristã, a responsabilidade é dela. De ensinar a sua casa o evangelho, o reino de Deus. É dos pais. Deuteronômio 6:4, que é o Shema de Israel, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Então ele está falando: Israel, essa palavra que hoje eu ordeno a vocês, essa palavra que hoje eu dou a vocês, esse mandamento que eu hoje entrego a vocês, vocês vão intimar, vocês vão colocar, vocês vão expor para seus filhos. Aonde? Na tua casa. Na tua casa. Pelo caminho, ou seja, no passeio, na vida comum, na vida cotidiana. Ao deitar, a oração final, e ao levantar, a oração de agradecimento, a conectividade com Deus constante. Paulo dá um testemunho acerca de Timóteo. Ele fala assim, 2 Timóteo 3,14. E tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido. E olha o 15. E que, desde a
tua meninice sabe as sagradas letras e que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ora, como Timóteo sabe as sagradas letras desde a meninice? Aí você vai ler as epístolas de Paulo a Timóteo. Quem ensinava a ele? A mãe dele, a avó dele. O pai de Timóteo era grego, possivelmente ímpio. Mas a mãe e a avó de Timóteo, servas do Senhor. E o que elas faziam? Ensinavam Timóteo desde criança as sagradas letras, os profetas, o Pentateuco, os reis, os profetas maiores, menores, revelando quem era Cristo. E Paulo fala que podem te fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo. Então, a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo entendiam essa responsabilidade. Vocês estão vendo que tanto o pai ou a mãe, quem é a coluna da casa, tem a responsabilidade de passar para os seus filhos as sagradas letras. E isso, quanto mais cedo, melhor. Mas não, as mães de hoje em dia pegam o telefone e tacam na criança. Né? A criança fica quietinha, dá o telefone para ela. Mas não bota um louvor bíblico, pelo amor de Deus. Falando louvor bíblico, não estou falando nada de gospel, não. Estou falando louvor bíblico, que ensina doutrina, que ensina sobre Cristo, expiação, justificação, santificação, arrebatamento. Ok? Então, a responsabilidade do ensino. Nossos lares, amados, devem ser templos nos quais Deus é reconhecido e adorado. Nossa casa, ela tem que ser esse templo em que Deus ele é ali reconhecido. Nossos filhos, esposa, esposo, familiares têm que entender que a nossa casa é um lugar que a glória de Deus habita, onde Deus é adorado, onde Deus é reconhecido. Olha a responsabilidade de Davi. 2 Samuel 6,20. Voltando Davi para abençoar a sua casa. Davi volta para abençoar a sua casa. A responsabilidade. Salmo 34:11 fala: Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. É um salmista chamando seus filhos e fala: vem cá, escuta, vou ensinar a Bíblia para vocês, o santo mandamento, o santo livro de Deus. Vou ensinar vocês a temer ao Senhor, o Deus de Israel. Josué 4:21 fala: E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. O que Josué quis escrever aqui? Olha só, quando a geração futura, aos filhos, perguntar o que significa isso aqui, vocês vão ensinar para eles o que Deus fez e quem ele é. E o que ele fez? Ele fez Israel passar pelo Jordão a seco. E como ele fez Moisés passar o povo no Mar Vermelho a seco. Então o que eles estavam ensinando? Quem Deus é. E quem Deus é, um atributo. Deus é todo-poderoso. E Deus é bom. Ok? Provérbios 22:6 fala: Ensina, instrui o menino no caminho que se deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Todo mundo sabe esse versículo de cor, mas ninguém coloca em prática. Ninguém coloca ele em prática. Gênesis 18:19, Deus dá testemunha acerca de Abraão. Deus fala assim de Abraão: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor e para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus estava falando: eu sei que Abraão ensina seus filhos, eu sei que Abraão educa Sara no caminho do Senhor, a ser uma serva, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Eu sei que Abraão é assim, eu sei que Abraão é homem, que sabe da sua responsabilidade, de que é de ensinar seus filhos
e sua casa. Olha que salmo fantástico sobre responsabilidade. Salmo 78, 4. É um salmo até grande. Depois você lê com calma na sua casa. Salmo 78. Mas do versículo 4 até o 7 diz assim: não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubessem. E os filhos que nascessem levassem e contassem a seus filhos. Ou seja, ia ser passado de geração a geração os louvores, os feitos, as obras que Deus tinha realizado em Israel. Versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Amados, se a gente não ensinar, eles não vão ter. Se a gente não ensinar, eles não vão lembrar. Vai crescer uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que se fizera em Israel. Então nós temos que entender essa responsabilidade do ensino doméstico. Não transfira essa responsabilidade. Assuma essa responsabilidade. Enquanto seu filho é pequeno, melhor. Porque depois que ele vai atingindo certa idade, amado, e ele nunca foi discipulado, acostumado, doutrinado a isso, fica tudo mais difícil. Ok? Pastor, o que eu vou ensinar? Agora eu vou falar aqui, de maneira bem resumida, o conteúdo do que você vai ensinar nesse culto doméstico. De maneira muito simples e bem resumida. Isso aqui são só ideias. Conforme você vai fazendo, o Espírito Santo vai te dando ali luz, indicações sobre aquilo que você deve discipular a sua família, ok? Então, ensinando o conteúdo do Evangelho. Um dos pilares fundamentais que você tem que ensinar, dependendo da sua família, qual o grau da sua família. Mas um dos pilares fundamentais que você deve aplicar é quem Deus é. Sua família precisa entender quem Deus é, amados. Esse é o primeiro ensino que você deve aplicar. E isso eu estou falando dependendo da família, ok? Dependendo da família que eu digo seu esposo não é cristão, se ele não conhece nada de Deus, nada do Evangelho, seu filho não é, a idade do filho, dependendo, isso tudo, ok? Mas um dos primeiros fundamentos você deve ensinar quem Deus é, ok? Para isto, você tem que ir aos Salmos, principalmente nos Salmos, porque os Salmos ensinam quem Deus é e o que Ele faz. Os Salmos, amados irmãos, mostram os atributos de Deus, tal qual Salmo 139, Isaías 40, João capítulo 1, Efésios capítulo 1. Mostra quem Deus é e o que Ele faz. Então pegue os Salmos. O Salmo está recheado de quem Deus é e o que Ele faz. Então você vai ver ali os atributos de Deus. Seus filhos, sua família tem que conhecer quem Deus é. A santidade de Deus, a soberania de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, a longanimidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Atributos. Atributos. Ensine sobre a seriedade do pecado. Porque um dos atributos de Deus é a santidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então você deve ensinar sobre a seriedade do pecado, porque o pecado é uma ofensa a um Deus santo. É uma ofensa. Então, você deve ensinar a seriedade e a realidade do pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da obra de Deus. Não há moralidade humana que coloca alguém ileso diante do Senhor. A Bíblia diz em Romanos 5:12 que por um homem entrou um pecado e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram.
Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é o quê? É a morte, amado. Então eles têm que ter essa consciência da seriedade do pecado. Você deve passar esse ensinamento para a sua casa. Você deve falar sobre a depravação total do homem. O homem está morto, amado. O homem sem Jesus está morto, segundo Efésios capítulo 2. Está morto em suas ofensas e delitos e pecados. Ele só pode ressuscitar por meio de Cristo. Fora isso, está morto. Jesus, certa feita, falou para alguém que queria servi-lo e seguir. Jesus falou, olha só, tudo bem, tu quer me seguir? Mas deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ué, morto sepultando morto? Jesus está falando, alguém morreu fisicamente. E tem alguém que está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Então deixa os mortos sepultar os seus mortos. Deixa os mortos espirituais sepultar os seus mortos fisicamente, que é a consequência do pecado. Ok? Outra coisa que você deve abordar na sua família, no culto, no lar, o ensino sobre o inferno. A realidade do inferno. O inferno é a resposta de Deus ao pecado e ao pecador. Então você não pode deixar de abordar esse assunto extremamente sério e importante. E trate todos esses assuntos, amado, com o máximo temor, com o máximo respeito. Ok? Então, o inferno é a resposta de Deus ao pecado e ao pecador. Porque hoje nós estamos numa geração que parece que não acredita mais no pecado. Que o pecado não existe. Que o inferno não existe. Nós estamos numa geração que acredita que o inferno não existe. Que o diabo não existe, que o demônio não existem. E que o inferno também não existe. Então você deve trazer um ensino sobre o inferno de uma maneira muito séria, bíblica, teológica. Porque olha o que a Bíblia diz. Só alguns versículos aqui. Salmos 9,17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. 2 Tessalonicenses 1,8 em diante. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Mateus 25:41 fala, então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apocalipse 21:8 vai falar, mas quanto aos tímidos aqui, é aqueles que não querem ter compromisso com Deus. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Então você deve ensinar sobre a realidade, a seriedade do inferno, ok? Outra coisa que você deve abordar, abordando todos esses temas, você deve ensinar sobre o novo nascimento em Cristo Jesus. Você deve pregar o arrependimento e fé, que é a resposta que o homem precisa dar ao Evangelho. O Evangelho exige uma resposta do homem. E a resposta do homem deve ser arrependimento e fé em Cristo. Ok? Salmos 51, Evangelho de João, capítulo 3, o diálogo dele com Nicodemos. Ok? Ele fala para Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Ok? O Evangelho de João 3,16, ainda dentro do diálogo com Nicodemos, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que ele diz no versículo de número 18, se eu não me engano, ele diz assim, eu não coloquei ali, mas olha só o que a Bíblia diz. Versículo de número 18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Ele está falando que não precisa fazer nada, basta não crer, já está condenado. Entendeu? Então a resposta é o arrependimento e a fé. Precisa crer. Marcos 1,15 fala, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé, ok? Ensine sobre o sacrifício de Cristo. Ensine sobre o sacrifício de Cristo. Cristo é o único meio de salvação para o homem. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo. Fale sobre a expiação, a paixão de Cristo, o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo. Ensine. 1 de João 1,8 em diante fala, se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 de João 2:1 e 2 fala, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. O que era o sacrifício expiatório? Era o sacrifício que aplacava a ira de Deus. Cristo foi este sacrifício que aplacou a ira de Deus, que viria sobre nós e foi sobre o seu Filho. Isaías 53 diz sobre isso. 1 Timóteo 2,3 em diante fala, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ensine sobre o sacrifício de Cristo. O que Cristo fez, por que que ele morreu, por que que o verbo se fez carne. Ensine sobre isso. Outro ensino que você deve abordar, santificação. Santificação. 1 de Pedro 1,15 fala, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Hebreus 12,14 fala, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você deve ensinar sobre santificação, sobre pureza, ok? Sobre conhecer a palavra de Deus, que é a palavra que santifica, a oração que santifica. Evangelho de João 17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. 1 de Timóteo 4,5 fala, porque pela palavra de Deus e oração é santificada toda criatura. Ok? E ensine também sobre o regozijo celestial, sobre os novos céus e uma nova terra. Ensine sobre essa realidade, ok? Que é uma realidade bíblica, tangente, palpável. Filipenses 3, 20 e 21 fala, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 1 e 2 fala, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, ó glória, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então ensine sobre a realidade do céu, ensine sobre a glorificação, ensine sobre as mansões celestiais, ensine sobre isso. E agora aqui eu termino, amado, e vou passar aqui como você vai fazer esse culto no lar, na sua casa. Se seu esposo não quer ir para a igreja, sua esposa não quer ir para a igreja, seu filho já está grande e não quer ir para a igreja, então você vai levar o culto para a sua casa. Primeiro, lembra lá do início, oração. Você vai orar para que Deus te dê a oportunidade de conversar com seu cônjuge, para que você possa aplicar essa possibilidade de fazer um culto na sua casa.
Aí ele vai falar, não, mas você vai trazer pastor, vai trazer gente para cá, para cá. Não, não, não. Vai ser só entre nós aqui. Primeiro, vocês vão ver o melhor dia em que todos os membros da família estejam em casa. Isso é de cada família. Pode ser um dia da semana, à noite, ou durante o dia. Ou pode ser no final de semana, um sábado à noite, um domingo de manhã. Ok? Que você possa ali juntar toda a família e fazer esse culto. Outra coisa, esse culto não é um culto de 1 hora e meia, nem tampouco 2 horas. É um culto muito rápido, de no máximo 20, 25 minutos e já é muito. Ok? É um culto rápido. Como que esse culto se constitui? Primeiro, oração. A oração que você vai fazer para começar o culto, uma oração rápida, porém com muito temor, com muita reverência e com muita objetividade. Você tem que ser objetivo na sua oração. A sua oração vai ser objetiva dentro daquilo que você vai abordar naquele dia. Então, curta com temor, com reverência e com objetividade, ok? Segundo ponto que você vai abordar nesse culto, o texto introdutório que pode ser lido pela esposa ou pelo marido, ou pelo filho, fica a critério de cada um. Mas o texto introdutório pode ser lido, ou é melhor ser lido, por alguém que não vai trazer a mensagem, ok? Por alguém que não vai trazer a mensagem. Então, oração, texto introdutório. Terceiro tópico, louvor. Você vai cantar um louvor. Oração rápida, um texto introdutório, um único versículo, amado, um único versículo, o texto introdutório, correlacionado com a mensagem que vai ser trazida. Quem que vai estar organizando o culto vai ter que organizar tudo isso. Vai colocar o texto introdutório, vai colocar o louvor, ok? E aí vai ali o louvor bíblico, santo, cristocêntrico, teológico. Quem é das CVV pode, de repente, levar uma das coletâneas e levar para tirar xerox e cantar os louvores da nossa congregação, entendeu? Ou baixar e colocar ali um pendrive numa caixinha e cantar o louvor ali junto ao som. Fica a critério de cada um. Aqui em casa nós cantamos os louvores da coletânea, no gogó, entendeu? Então, oração, texto introdutório, louvor. Após o louvor, a mensagem. Também muito objetiva, curta e centrada. Curta, objetiva e centrada, com todos aqueles assuntos que eu abordei lá na frente. Ok? Após a mensagem, textos de participação familiar correlacionado ao assunto. Aí, quando cada membro da família ler os textos de participação familiar, indaga, fustiga para perguntar o que ele entendeu, que dúvida ele tem relacionado ao assunto, o que você acha do assunto, troca a ideia entre os familiares. Aí, dependendo do número de família, você divide ali um texto de participação familiar para cada um, ok? Logo após o texto de participação familiar, o segundo louvor. Depois desse louvor, texto de memorização da família. É um texto que você vai colocar para que toda a família possa ler naquele dia e, se possível, mastigar ao longo da semana. Entendeu? E esse texto de memorização você vai utilizar todo mês que você for fazer aquele culto, até acabar aquele mês ali. Ok? Por exemplo, se você vai fazer seu culto uma vez na semana, ok? Então, o mês tem 4 semanas. Nos 4 cultos que você vai fazer, vai ser o mesmo texto de memorização. Virou-se um mês, muda-se o texto. Entendeu? E ali, no final do culto, você vai falar o texto com toda a família. Por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí toda a família vai repetir, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vai recitar as quatro vezes
dos cultos que vai acontecer na sua casa. Terminou o texto de memorização, a oração final. Acabou. Isso tudo aqui, amado, esses oito tópicos aqui desse culto, não passa de 20 minutos. Não passa. Impossível passar. Uma oração rápida. Começa uma oração rápida. 1 minuto, 1 minuto e meio, máximo. Texto introdutório lido, não passa de 1 minuto. Louvor, não passa de 2 minutos e meio. Mensagem, é o que você vai abordar um pouco mais de tempo. Coloca aí 7, 10 minutos, máximo. Ok? Texto de participação, não vai durar ali, em média, dependendo do número de família, 3, 4 minutos. Mais um louvor, 2 minutos e meio novamente. Texto memorização, 1 minuto. Oração final, mais 1 minuto e meio. Não passa de 20 minutos um culto desse. Amém, amado? Então, essa é a ordem, é a forma de você fazer um culto doméstico na sua casa. O meu desejo é que isso ocorra e que seja bênção para a sua vida, bênção para a sua família. Que Deus, no meio desse culto doméstico, Ele possa salvar seu marido, possa salvar seu filho, possa salvar sua esposa, possa fazer milagre, prodígio, curas, maravilhas. Deus possa se revelar a vocês de uma maneira sobrenatural. Esse é o meu desejo, que Deus de fato abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.